Gente, o tema agora é o método do seno da gravidade, tá? Ele é um método quantitativo, tá? Então ele exige que a gente faça alguns cálculos para determinar a localização aproximada da melhor solução, né, para a localização. Ele leva em consideração, né, o volume, né, de cargas, tá, a serem transportadas de um ponto para outro. Isso no caso de manufatura, né? E no caso de serviços é o volume de clientes, né, que devem ser considerados. O problema, ou o método seno da gravidade, ele é adequado para casos em que você tem que decidir aonde colocar um armazém intermediário entre a fábrica e os clientes, né? Ou então para decidir a melhor localização, tá, entre, né, os clientes mais importantes, tá, para a instalação de uma fábrica nova, né? Ele pode ser usado na área de serviços para decidir aonde colocar um posto de saúde, por exemplo, tá, para minimizar o deslocamento da média dos clientes. Ele pode ser utilizado, como se vê num exercício aí mais a seguir, né, para determinar, por exemplo, onde localizar um parque, tá? Dado que os clientes vêm de diferentes regiões, né, e vêm em diferentes volumes, né, onde é a localização que vai equilibrar, tá, a distância a ser percorrida por cada cliente. Tá? Então ele pode ser usado nesses casos aí. A gente vai ver alguns exercícios, né? E através dos exercícios vocês vão identificando também as diferentes aplicações do método. Ele é um método que nos dá uma informação inicial, né, para solucionar o problema de localização, tá? Ele adota uma série de simplificações, que eu vou comentar um pouco mais para frente, tá? E entre elas está a de que o custo de transporte ele é igual para qualquer produto que você vai. Aliás, ele é igual para qualquer localização, né, que vocês vão determinar, né? Então, mais a seguir aí eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Bom, por exemplo, né, a gente vai ver isso aqui através de exemplos. Aqui a gente tem uma situação em que a fábrica está localizada aqui, onde há esse triângulo, tá? Temos aqui nos círculos, né, os locais de determinados centros regionais de distribuição dos produtos, e a empresa pretende estabelecer uma central de distribuição em algum local do estado, né, para a qual toda a produção será escoada, e a partir desse centro as cargas serão distribuídas, despachadas para cada um dos diferentes destinos. Tá? As distâncias são diferentes, naturalmente, para cada destino, as quantidades são diferentes para cada destino, e a partir desses dados deve-se então determinar qual é a localização dessa central de distribuição. Tá? A hipótese aqui, né, é a de que se for instalado no chamado centro de gravidade, tá? Então os custos de transporte médios serão os mais baixos possíveis, tá? Para cada unidade transportada. Então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar das que vão sair da origem e as cargas que irão chegar nos destinos, tá? E precisamos também das coordenadas, tá? No chamado eixo X, né? E no eixo Y de cada um desses pontos. Essas informações são normalmente dadas nas questões, ou se mostra um mapa, ou se mostra uma tabela com essas coordenadas aqui. E elas têm que ser utilizadas para resolver esse problema.
Tá? Então, aqui é o que se deve determinar. Em que lugar é isso aqui? Tá? Como é que a gente vai descobrir? A gente vai ter que fazer um cálculo para descobrir a coordenada em x e outro cálculo parecido para descobrir qual é a coordenada em y. A solução não é essa aqui, tá, gente? Eu só coloquei para vocês saberem que em algum lugar aqui, nessa região, tem que se colocar essa central. Que lugar é esse? Bom, tem que se calcular, certo? Bom, a solução se dá através do uso dessa fórmula, né, que provavelmente vai parecer um pouco complicada para a maior parte de vocês, né, ou para uma parte ao menos, tá? Basicamente o que se tem é que para cada coordenada, a de x e a de y, tem que se, embaixo, né, fazer um somatório, tá, dos volumes, tá, movimentados para ou de as diferentes posições. E em cima tem que se multiplicar o volume, cada volume pela coordenada em x, né, ou em y, tá? E depois somar tudo, tá? É mais fácil mostrar isso aqui através de um exemplo, tá? Então, aquele problema lá inicial, tá? Ele informa esses dados aqui. Esse problema vem lá de Correia e Correia também, tá? A fábrica está em São Paulo, tá? Da fábrica saem 15,5 mil toneladas, provavelmente por ano, né? Essa informação aqui. Mas tanto faz, podia ser por mês também, por semana. Tá? Isso não muda aqui, desde que tudo esteja na mesma escala de tempo, né? Então, da fábrica saem 15,5 mil toneladas, tá? Para Presidente Venceslau, para aquela central de distribuição em Presidente Venceslau, chegam 2,5, em Bauru 5,5, em Franca 3, e em São José dos Campos 4,5. Essas quatro cargas que chegam, né, nos locais, a soma delas tem que ser igual à mesma carga que sai, né? Senão tem algum erro aí no caminho, tá? E essas informações aqui, essas cargas totais, né, elas já podem ser alocadas aqui, por exemplo, na parte de baixo. Aqui vocês vão fazer uma soma de todos esses valores aqui. Tá? Então tá aqui 15,5, 2,5, 5,5, 3 e 4,5. Aqui nós temos informados, né, as coordenadas em x e em y de cada um desses locais. E a gente precisa disso para resolver, tá, o cálculo de cada coordenada. A coordenada em x de São Paulo é 630, em Presidente Venceslau é 120, aqui é 410, certo? O que fica à esquerda é a coordenada x, e o que fica à direita é a coordenada y, tá? O que vai se fazer agora é o seguinte, vai se pegar a carga, né, que sai de São Paulo, tá? E multiplicar pela coordenada x de São Paulo, tá? Então a gente vai ter o quê? 630, que é a coordenada x de São Paulo, vezes 15,5. Tá? Então está apresentado aí onde é que vão sair essas informações. Na sequência, a gente vai somar com a multiplicação entre a carga que chega em Presidente Venceslau e a coordenada de Presidente Venceslau. Todo esse cálculo aqui agora vai utilizar as coordenadas x de cada local. Tá? Então, aqui nós teremos o 120, coordenada x de Presidente Venceslau, vezes 2,5, que é a carga que vai chegar nesse local. Seguindo essa lógica, tá? Então, a coordenada x de Bauru vai ser multiplicada pela quantidade que vai chegar em Bauru. E assim por diante, tá? A gente completa esse cálculo. A gente tem aqui coordenada x de Franca e a carga de Franca, a coordenada x de São José dos Campos e a carga que chega em São José dos Campos. E aí pronto, nós montamos a equação. Vejam que esses valores que estão aqui embaixo,
também estão aqui em cima. Só que em cima ele é multiplicado pela carga a essa coordenada, tá? Resolvendo isso, então vocês chegam num valor de 560. Essa é a coordenada x, tá? Da solução, né? E agora falta então calcular a coordenada y. O que vai mudar, tá? Aqui embaixo vai continuar igual. Em cima, ao invés de colocar a coordenada x de cada um desses pontos, nós iremos utilizar a coordenada em y, que está aqui à direita nesses parênteses. Então, por exemplo, 330 vai multiplicar por 15,5. Está aqui, né? 120 vai multiplicar por 2,5. Desculpa, 510 vai multiplicar por 2,5. Está aqui. 470 vai multiplicar por 5,5. Está aqui. Tá? Então, assim, né, se chega nessa segunda coordenada, que é a coordenada do eixo y, tá? Que seria 403. Né? Então, voltando aqui, nós temos 560 para a posição de x e 403 para a posição de y. Tá? E aí a gente vai para o mapa e procura onde é que fica essa coordenada. Né? Nesse caso aqui, o 560 está aqui, tá? E o 403 está nesse local. Então, aqui nós temos o centro de gravidade, tá? Dessa solução. Esse centro de gravidade é o local em que se equilibram os diversos custos de transporte, né? Os que são levados para esse ponto a partir da fábrica e os transportes para cada um dos centros regionais de distribuição. Bom, é claro que esse modelo aqui, ele tem uma série de simplificações, tá? Por exemplo, né, se entende que o custo de transporte em qualquer desses trajetos aí, ele vai ser igual, tá? Então, não está se considerando se a rodovia é duplicada ou não, se ela tem pedágio ou não, se ela tem buracos, lombadas, se passa no meio de cidade, nada disso, tá? Sem falar que se considera que existe uma estrada em linha reta entre cada um desses pontos aqui, e naturalmente não existe, tá? Em lugar nenhum. Também está se ignorando aqui se existem estradas que fazem aproximadamente esse trajeto. Tá? Às vezes não, né? Às vezes tem que se fazer um desvio enorme porque existe uma serra aqui ou uma área ambiental por onde não passam estradas. Tá? Então, isso não está sendo considerado. Também não se considera se existe, por exemplo, uma montanha, né? Ou se alguma cidade dessas fica em cima da serra, né? O que impacta a velocidade média do veículo que se desloca, né, e consequentemente o custo por quilômetro rodado, tá? Não se considera se nesse ponto aqui é possível, afinal, construir a sua unidade ali. Isso pode cair dentro de um lago, pode cair dentro de uma reserva ambiental, pode cair numa área habitada, onde já há construções, isso não está sendo considerado. Na verdade, essa solução que se encontra aqui, ela é uma solução aproximada, tá? É algo que deve se utilizar como referência, tá? Junto com as demais informações qualitativas que foram discutidas anteriormente aqui, certo? Isso aqui é apenas uma informação a mais, então, mas se a ideia é a redução de custos logísticos, então isso aqui tem que ser considerado, né? Porque a melhor solução, teoricamente, fica próxima dessa aqui que foi calculada, certo? Bom, temos aqui agora alguns exercícios, né? Aqui nós temos um exercício lá de correia e correia, tá? Em que se tem o quê? Né? Está se planejando a construção de uma fábrica para alimentar 3 fabricantes com peças, ou seja, 3 clientes. Tá? Aqui nós temos
a quantidade em toneladas por ano que será distribuída para cada um desses clientes. E aqui nós temos, tá, a coordenada x e a coordenada y de cada um desses pontos. Para resolver isso aqui, nem se precisa ter um mapa, tá? Muitas vezes não é necessário utilizar um mapa para essa solução aqui, né? É uma solução de cálculo, vocês precisam dos dados e calcular. A não ser que a questão solicite que você desenhe no mapa o melhor ponto, então vocês não precisam do mapa para nada. Mas ele pode ajudar, por exemplo, para vocês conferirem se a resposta parece ter algum sentido. Bom, então como vai se resolver é montando uma equação para a coordenada de x e outra para a coordenada de y. Tá? Para a coordenada de x, vejam que temos aqui embaixo, tá, as cargas a serem transportadas, a 4 mais 6 mais 3 mil, tá? E em cima nós temos essa carga vezes a coordenada x desse local. Então, de Botucatu, né, para onde vai haver um deslocamento de 4.000 toneladas, tá? Tem que se multiplicar esse valor por 470, que é a sua coordenada x. Para Pirassununga, né, para onde vai se distribuir 6.000 toneladas, tem que se multiplicar esse valor por 580. Está aqui. E para Tupã, 3.000 toneladas vezes 270. Tá? Então, vocês vão fazer exercícios e vão ver que isso se repete em todos eles. Embaixo vai ser sempre a soma das cargas envolvidas e em cima a multiplicação de cada carga pela coordenada x, tá, desse local, tá, para onde vai chegar essa carga ou de onde ela sai. Né? Então, resolvendo isso aqui, nós temos aí uma coordenada de 474,6 aproximada, certo? Para resolver a coordenada y, então vai se ter um cálculo bem parecido. A diferença é que, ao invés dessas coordenadas y, x aqui, que estão aqui, né? Então vai se utilizar essas coordenadas aqui de cada local, né? Então, tá aqui, 400, 490, 500, tá? O resto é igual. E se chega numa solução aqui, tá? Para a questão. A coordenada x é 474 e a coordenada y é 464, tá? Essa vírgula aqui ela é desprezível aí nessa solução. Aqui nós temos uma questão que caiu numa prova aqui anos atrás, né? Existe um mapa com as coordenadas, tá? Se a questão não informa essas coordenadas, então vocês têm que identificar no mapa, tá? Onde fica A, onde fica B, onde fica C e D. Eixo Y está bem fácil de identificar, tá? No eixo X, a coordenada A, tá? Ela fica aqui em 3, a coordenada B fica aqui em 7, né? A D fica em 6, claramente, e a C fica em 10. Né? E a coordenada da Y, bom, pode-se utilizar essas linhas aqui para vocês identificarem. Bom, a questão informa o que, né? A empresa valoriza seus colaboradores, instalará um novo escritório em um local para o qual todos que tenham que se esforçar de forma equilibrada, tá? Todos vivem a pé, se deslocam a pé e vivem nas redondezas. O funcionário A carrega 2 quilos. O funcionário B carrega 1 quilo. O funcionário C carrega 10 quilos. E o funcionário D, 1,5 kg. Tá? Então, vocês precisam sempre ler bem o que está escrito aqui, porque as informações são normalmente relevantes para resolver o problema. Tá? Quais as coordenadas da melhor localização? Né? Calculando-se pelo método seno da gravidade. Então, vai se montar uma equação para x e outra para y, tá? De uma forma similar à que se fez antes.
Coordenada de x. Aqui embaixo está a soma das diversas cargas a serem transportadas. 2 mais 1 mais 10 mais 1,5. Está aqui. 2 mais 1 mais 10 mais 1,5. Corresponde ao que cada um desses 4 aqui carrega. Aí, a carga do funcionário A é 2 e deve ser multiplicada pela coordenada de A, que é 3. Então está aqui, A, coordenada 3. Soma-se com a multiplicação da carga de B vezes a coordenada x de B, que está aqui, a coordenada é 7. 10 é a carga de C vezes a coordenada de C, que é 10. Está aqui, coordenada 10. E, por fim, o D, né, teve essa carga e multiplica-se pela coordenada em x de D. Tá? Bom, montando-se isso aí, a gente tem uma coordenada aqui de 8,4, tá? Que fica mais ou menos por aqui. Tá? Então, em algum lugar, aqui fica essa solução. E o cálculo de y é bem parecido, só que vai se trocar a coordenada em x pela coordenada em y em cada um desses funcionários, né? Tá? Então, novamente se repete, né, esse procedimento, tá? E a solução aqui é 2,3. 2,3 dá mais ou menos por aqui. Se a gente verificar onde é que fica essa coordenada, então, ela fica mais nessa altura e fica mais ou menos por aqui. Tá? Aqui seria 8,4. Então, aqui estaria a solução aproximada. Tá? É importante que vocês, ou é bem útil, né, vocês utilizarem essas coordenadas calculadas para verificar se a resposta de vocês faz algum sentido, tá? Ou se ela pode fazer sentido, tá? Vejam, o normal é que a coordenada calculada fique no meio, né, das 4 coordenadas iniciais. Em algum lugar aqui tem que ficar. Se o resultado de vocês deu aqui em cima, então tem alguma coisa errada. Tá? Vocês têm que ter uma solução que fique entre os determinados destinos, né, ou as determinadas origens. Tá? Então, vocês podem desenhar um quadrilátero aqui e ver se a resposta caiu aqui em algum lugar aí no meio. Essa é uma forma de conferir se a resposta de vocês pode estar certa. Se a solução de vocês deu aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui, então não pode estar correta, né? Ou uma das coordenadas está incorreta, ou as duas estão incorretas, tá? A resposta sempre vai ficar em algum lugar aqui no meio, tá? Das coordenadas consideradas. E quanto mais forte for uma determinada carga, então mais próximo a ela vai ficar a resposta. Tá? A gente vê que o ponto C, tá? ele tem 10 quilos, né? É bem mais do que os demais, tá? E a resposta final acabou por ser mais próxima do ponto C do que dos demais. Tá? Então, isso aí é algo que vocês podem utilizar para conferir, né, as respostas dos exercícios aí posteriormente, certo? Então, fica a dica aí. Não quer dizer que o cálculo de vocês estará certo, mas ao menos que ele pode estar certo, né? Se a sua resposta deu aqui, perto do ponto que tem menos carga, então provavelmente está incorreto a sua resposta. E aqui um outro exercício que está lá no livro de Correia e Correia, tá? Eu vou mostrar a solução aqui, mas vale a pena para vocês tentarem resolver isso sozinhos, né? Aqui nós temos uma região, né, onde vai se instalar um parque temático, tá? E os clientes devem sair de 9 cidades diferentes. Elas estão aqui no mapa, e aqui está a população de cada uma. Tá?
Então, onde é que seria a melhor localização possível para equilibrar o deslocamento, né, desses clientes que vão se dirigir ao parque temático? Tá? Bom, vai ser pelo método do centro da gravidade que vai ser resolvido isso. Tá? Como resolver isso? Né? Ao invés de utilizar aquela carga, aquelas toneladas, né, das outras questões, vocês vão utilizar o volume de clientes, tá? Que está aqui. Existe aqui o eixo X com números, tá? Para vocês utilizarem e descobrirem a coordenada de cada um. E a gente tem um eixo Y em que temos letras, tá? E isso implica no fato de que vocês têm que criar uma escala para o eixo Y, tá? Então vocês podem colocar aqui I igual a 1, H igual a 2, G igual a 3, F igual a 4 e assim por diante, tá? Ou vocês podem começar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então você pode fazer 0, 1, 2, 3, 4, ou 0, 2, 4, 6, 8. O importante é que essa escala seja regular, né? Tá? Ou o que a maioria faz aqui para responder isso é fazer realmente a primeira alternativa, né? Aqui de baixo coloca igual a 1, H2, G3, F4, etc, etc. Tanto faz a escala que vocês usarem, tá? Na hora de encontrar o local no mapa, a resposta tem que ser a mesma, certo? Então, vocês podem resolver isso aí de diferentes formas, tá? O resultado vai dar algum lugar aqui no meio. Aqui nós temos os cálculos, tá? A partir da escala que Correia e Correia utilizaram, tá? Esses cálculos são iguais aos anteriores, né? Claro que eles são bem maiores, porque tem 9 pontos aí sendo considerados. Aqui estão os volumes de clientes embaixo, e em cima se multiplica pela coordenada X de cada um desses locais. Isso aqui pode parecer trabalhoso, mas não é difícil, é só trabalhoso. E aqui temos uma coordenada x de 5,5, né? Embaixo, tá? Então, se adotou uma determinada escala, e aí temos uma resposta lá de 5,68. Independentemente da escala que vocês usaram aqui, o local é o mesmo. A resposta correta é a mesma, é esse local aqui, tá? Alguma coisa aproximada. Não está muito bom esse desenho, né? Isso aqui, esse desenho já veio de Correia e Correia, né? Vejam que a altura aqui seria 5,68, né? Se isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui devia ser um pouco mais para baixo. E o 5,5 lá da coordenada X também não está legal, né? Então devia ser mais ou menos aqui. Tá? Aqui é a solução, né? Então eu já peguei essa questão, simplifiquei um pouco ela e coloquei numa prova pedindo para o aluno desenhar, né, aonde estava a solução. Então, se o aluno errou alguma coisa no cálculo, certamente essa solução vai estar errada. Tá? Então tem que se ter muita atenção só. Não é difícil isso, mas tem que ter muita atenção e treino, é claro. Certo? Bom, vocês têm uma lista de exercícios disponível aqui, né, nesse módulo, né? Então você já tem condições de fazer uma parte dos exercícios. No próximo vídeo eu vou explicar uma variação desse método que considera também qual é o custo de transporte, tá? A partir de cada ponto ou para cada ponto a ser considerado. Tá? Isso é uma variação que dá um pouco mais de trabalho, mas também não é tão difícil, tem que ter atenção, certo?